Olá, nós começa a unidade 13, primitivas integrais. Nós fala de primitivas de funções em R. Nós fala de integrais de formas diferenciais em R. E depois nós expõe algumas técnicas de integração. Nas unidades anteriores, nós construímos uma tabela de derivadas. Se não tiver uma função f de x e não calcula a derivada de f de x, se aquela função for constante, se a derivada é 0, se aquela função for x, se a derivada é 1, se aquela função for x elevado a n, se a derivada é n, x elevado a n menos 1, se aquela função for raiz de x, se a derivada é 1 sobre 2 raiz de x, se aquela função for logaritmo de x, se a derivada é 1 sobre x, se aquela função for exponencial de x, se a derivada é exponencial de x, se aquela função for seno de x, se a derivada é cosseno de x, se for cosseno de x, se a derivada é menos seno de x, e não pode continuar esta tabela de derivação. Agora vou fazer uma pergunta inversa. Se não tem uma função g, qual é uma outra função que não pode chamar g maiúsculo, tal que derivada de g maiúsculo será igual a g? Aquela pergunta ali está levando a seguinte observação. Se aquela função que nos dá está ali no lado direito daquela tabela de derivada, então basta no olhar para o lado esquerdo. Se no dado 1, não está a x, como a derivada de x está dando. Então não está chama g de x como primitiva de g. Primitivação é a operação inversa de derivação à exceção de um constante. Como exemplo, se não tiver uma função f de x é igual a x, qual é a primitiva de f? Como primitivação é uma operação inversa de derivação, então primitiva de f, se não chama f maiúsculo, vai ser igual a x² sobre 2 mais um constante qualquer de c. Por quê? Se não verifica, derivada de primitiva tem que dar naquela função original de volta. Derivada de x² sobre 2 mais c é igual a derivada de x² sobre 2 mais derivada de c, para a propriedade linear de derivação, que ele está dando 2x sobre 2 mais 0, porque a derivada de qualquer constante é 0, 2 está cancelado e fica x. X é aquela função que não tinha inicialmente. Como mais um exemplo, se f de x for igual a x elevado a n, onde que n é um número natural qualquer, qual é a primitiva de f? Se não chama a primitiva de f por f maiúsculo, no teu hoje tem que ser igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais um constante c. Por quê? Porque se não verifica, derivada de primitiva é derivada de x n mais 1 sobre n mais 1 mais derivada de um constante, que ele está a ser n mais 1 x elevado a n sobre n mais 1, derivada de constante 0, que ele está a x elevado a n.
Então, você começa a perceber por que não põe N mais 1 na expoente de primitiva e por que não põe N mais 1 no denominador de primitiva. É porque a hora que não verifica, calculando a derivada, que a expoente N mais 1 também cancela com aquele denominador que não tinha, que resulta na x elevado a n. Como mais um exemplo, se não tem uma função que é igual a 1 sobre 12 raiz de x, qual é a primitiva de f? Se denota primitiva de f para f maiúsculo, no hoje é igual a raiz de x mais c. Por quê? Porque a hora que não verifica derivada da raiz de x mais c, que é derivada da primitiva, tem que dar aquela função de volta. E no hoje aquela derivada é derivada da raiz de x mais derivada de c. Derivada de c é sempre 0 para qualquer constante. Derivada de raiz de x é 1 sobre 12 raiz de x. Que indica ser igual exatamente a função que nos dá. Como mais um exemplo, se nos dá uma função f de x é igual a 1 sobre x, no repara no domínio dessa função é r excepto 0. Qual é a primitiva de f? Se não denota a primitiva de f para f maiúsculo, então hoje é igual a logaritmo de x. Agora outra pergunta. Qual é o domínio de C primitiva? Domínio de primitiva f é 0 mais infinito. Mas não te exige que domínio de primitiva seja um superconjunto de domínio de função original. Que ele tem a ver com o facto de domínio de uma função derivada estar incluído no domínio de função original. Então, para a primitiva, não te exige que domínio de primitiva seja um superconjunto de domínio de função original. Nesse caso, é KE. Como é que não te resolve esse problema? Se não considera todos os valores negativos de x, mas com módulo, antes de fazer logaritmo, então não te resolve o problema, porque domínio de f passa a ser r excepto 0. Então não te fala a primitiva de 1 sobre x é logaritmo do módulo de x. Agora não te deixa para verificar que logaritmo natural do módulo de x mais um constante é igual a 1 sobre x para qualquer valor de x pertencente a r excepto 0. Então, únicas técnicas de primitivação, que não pode chamar de primitivação imediata, é usando uma tabela de derivada, onde que de um lado não tem uma função f de x e de lado direito não tem a c derivada. Então hoje, o primeiro lado direito, como é que está? Por exemplo, se não acha 2x no lado direito, na tabela ali não está x quadrado. Então não está falando, mas primitiva de 2x é x quadrado mais um constante c. Não está toma sempre cuidado para ajustar domínio de forma a domínio de primitiva ser um superconjunto de domínio de derivada. Se no lado direito não acha 3x ao quadrado, ali não acha x ao cubo, para modo de derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Então não está falando, a primitiva de 3x ao quadrado é x ao cubo mais um constante c. Se não acha, no lado direito,
apenas x ao quadrado, sem aquele traço, qual é a primitiva de x ao quadrado? Não está hoje, mas não tem que dividir lado esquerdo para 3, para modo de derivada de x ao cubo sobre 3, que é x ao quadrado. Então, primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3 mais um constante c. Se não acha no lado direito n, x elevado a n menos 1. No lado esquerdo, não acha x elevado a n, porque derivada de x elevado a n que está dando nx elevado a n menos 1. Então, primitiva de n x elevado a n menos 1 é x elevado a n mais um constante c. Agora, olha, se não acha só x elevado a n menos 1 do lado direito, qual que é a primitiva? Bom, eu tinha que dividir aquele para n, para uma derivada daquele que está da x elevado a n menos 1. Então, primitiva de x elevado a n menos 1 é igual a x elevado a n sobre n mais um constante c. E se não acha só x elevado a n de que lado? Não sabe, mas a primitiva é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, primitiva de x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais um constante c. Se não acha uma função do lado direito, que é 1 sobre x. Na tabela de derivada, não acha logaritmo de x. Mas agora, se eu quero a primitiva de 1 sobre x, é logaritmo de x, mas não tem que ajustar domínio para ser pelo menos igual ao domínio daquele. Logo, não está falando, primitiva de 1 sobre x é logaritmo do módulo de x mais c. Se não acha do lado direito, é elevado a x. Na tabela de derivada, não acha é elevado a x do lado esquerdo também. Então, primitiva de e elevado a x é e elevado a x mais um constante c. Logo, uma simples observação de tabela de derivada, se não lê de lado direito para lado esquerdo, não ajusta domínio e não acrescenta um constante c, não tem uma forma de calcular primitiva de que essa função que está no lado direito. Mas que essa função aqui nunca está no lado direito de uma tabela de derivada. Então, não tem que arranjar outras técnicas para calcular primitiva de que essa função. Antes de não estudar que essa outra técnica, não está a fazer uma pequena observação sobre aquele constante que está aparece sempre na primitiva. Ao que não está a fazer derivada, você aplica um operador, que é o operador derivada, num espaço de funções diferenciáveis em R. Ao que não está a fazer derivada de uma função diferenciável em R, não está a obter uma outra função que é pelo menos contínua em R. Por exemplo, se não aplica a x², não está a obter uma função que é 2x. Se não aplicar a uma função que é constante, que é 5, por exemplo, não está a obter 0. Mas ali não está a obter, mas qualquer constante, se não junta o subconjunto de tudo que é funções constantes, se essa imagem, tudo é 0. Aquele subconjunto cuja imagem está a 0, está a falar do núcleo desse operador derivada. Então, um operador derivada, tecnicamente, é que tem inverso. Como sem inverso é que é unívoco. Inverso de 0 pode ser qualquer constante. Aquele subespaço desta cena, que é esse núcleo, ele é isomorfo a R. Mas que não pode resolver esse problema, ele não cria uma classe de equivalência, ele não chama tudo que esse conjunto que está dizendo, ele está dando nome, por exemplo, C. Ali é que é só x² que tem derivada 2x. É x² mais qualquer constante C. Então, ele está junto tudo que é essa função numa classe de funções que não pode representar para x² mais C,
Se essa derivada dá 2x. Então, primitiva é o operador inverso de derivada mais aquele conjunto de classes de equivalência. Ou seja, primitiva de 0 é que é uma função. É uma classe de funções que nos chama C. Primitiva de 2x é que é uma função x². É uma classe de funções que nos chama x² mais C. Agora nós volta para aquela questão que eu tinha colocado antes. Mal que nos dá a primitiva de qualquer função que nos dá g de x. Bom, na tabela de derivada, não tem função, não tem c derivada. Se não acha g de x ali no lado direito, não sabe, mas não te procura lado esquerdo, não está falando então a primitiva de g de x é aquele que está no lado esquerdo mais um c. Mas nem sempre não dá aquela função que nos dá ali no lado direito de uma tabela de derivada. Mal que não está fazendo, olha aqui aquela função está ali. Será que não tem primitiva para aquela função? Primitiva existe sempre para qualquer função. Portanto, aquele tipo de problemas que não tem que estudar e resolver. Primeiro, não introduz o conceito de derivada exterior. De uma função g de x num intervalo aberto e conexo de R. Na notação que Leibniz introduz em 1684, derivada de função g, que é a função que nos dá, é representada por dg dx. Esse conceito foi alargado, nomeadamente para Cartan, que introduz a derivada exterior de g como sendo derivada de g vezes dx. Então, derivada exterior de uma função definida num aberto conexo de R é dado por um operador dg e é igual a derivada daquela função vezes dx, onde o próprio dx é derivada exterior de uma função x. Basicamente, a derivada exterior é derivada multiplicada por dx, onde que dx é derivada exterior de variável de função g. É ligeiramente mais fácil no trabalho com derivada exterior. Vou dar alguns exemplos. Derivada exterior de uma função real é representada por d, que é operador de derivada exterior, df, para ser igual a derivada de x vezes dx. Como exemplo, se f de x é igual a x², df é igual a 2x dx. Se f de x é igual a e elevado a 2x, derivada exterior de f é igual a 2e elevado a 2x vezes dx. Não aplica simplesmente a definição da extensão. Derivada exterior de uma função é derivada daquela função vezes dx. Algumas propriedades de derivada exterior. Derivada exterior de uma combinação linear de duas funções é combinação linear de derivada exterior de duas funções. Derivada exterior de produto de duas funções é derivada exterior do primeiro vezes o segundo, mais primeiro vezes derivada exterior do segundo. Derivada exterior de uma composição de duas funções é derivada daquele primeiro
vezes derivada exterior segundo. E se ele segundo for uma função de uma outra variável x, ali no extremo a derivada exterior de h é derivada de h dx, não está substituindo, não está obtendo, mas se h for uma função de x, se a derivada exterior é uma composição f' de h, h' de x dx. Por último, derivada exterior de x é zero. E também derivada exterior vezes derivada exterior de x é zero. Newton introduz o conceito de forma diferencial. Uma forma diferencial num aberto conexo, no intervalo aberto e conexo de R, é um produto de uma função definido nesse intervalo aberto e conexo vezes dx, onde que dx é a derivada exterior. Dx. Uma forma diferencial exata se existe uma função no que chama de G maiúsculo em I, tal que derivada exterior dessa função é igual à forma dada. Se não puder encontrar essa função, então aquela forma dessa função é uma forma exata. Ali no teu hoje, se aquela função licenciante estiver no lado direito de tabela de derivada, aquela função g está na lado esquerdo. Integração indefinida é a operação inversa da derivação exterior. À exceção da constante. Símbolo que Newton usa para a integração foi proposto para Leibniz. Integral de uma derivada exterior é igual a f mais c. Se não fazem integração de derivada exterior de f, Newton obtém f de volta, mas junto com um constante qualquer. Então, já não há diferença entre primitiva e integral. Primitiva é de funções em R integral é de formas diferenciais. Por isso que na integração Newton usa sempre dx. Qual é a técnica de integração? Para não integrar uma forma diferencial qualquer, não tem que ser capaz de transformar essa forma dada numa forma exata. E só então que Newton pode calcular integral de uma derivada exterior é igual a g mais c, que é constante.
Enquanto nunca puder transformar forma dado numa forma exata, nunca te pode fazer aquela integração. Vou te dar alguns exemplos. Integral de dx. dx em forma exata, não pode fazer uma integração, o resultado está a ser apenas x mais um constante. Integral de x dx. Não está transformando numa forma exata. Se a forma exata é dx ao quadrado sobre 2, integral de derivada exterior vai ser igual a x quadrado sobre 2 mais c. Ali no teu olho, aquela função que te acompanha dx naquela forma, se não souber ser primitiva, está a ser exatamente aquela função que no mestre faz a derivada exterior para não poder calcular a integral. Então, não pode também, a partir de uma tabela de derivada, não calcula integrais imediatas. Integral dessa forma, x elevado a n dx, no teu chama aquela função que te acompanha dx ser primitiva daquela. Logo, aquela forma é uma forma exata. Não te pode fazer a integração, e te dá exatamente x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Se não reconhece uma função que está naquela forma, ser primitiva, e eu não tinha que calcular a raiz de x, então o derivado exterior da raiz de x é essa forma exata, integral de que a forma exata é raiz de x mais c. Sempre que não puder achar primitiva, derivada exterior daquela primitiva até daquela função que não tinha, logo não pode fazer integral de uma forma exata, então é exatamente o que não tinha logaritmo de módulo de x mais c. E assim por diante. Agora não tenho que saber o que é que não está a fazer ou que não dá uma integral de uma forma diferencial se nunca acha essa forma diferencial assim, numa tabela de derivada. O que é que não está a fazer? Não tem duas técnicas principais. Não tem integração por partes. Integração por partes é baseada nesse seguinte facto. No supõe que não tem duas funções, u de x e v de x. Derivada exterior do produto de u com v é derivada do primeiro vezes o segundo, mais primeiro vezes a derivada do segundo. Se não consigo identificar que forma que nos dá com um de que as partes da extensão, então não pode resolver um deles ao contrário. Suponhamos não identifica a forma que nos dá com o dv. Então não pode falar que o dv é igual a derivada de uv menos, não passa aquele para aquele outro lado, v de u. Se não faz integração de que as duas formas existem, não estou a chamar integral daquele é igual a integral daquele menos integral daquele. Mas aquele, como é uma forma exata, se integral é uv. Aquela é a integral de v de u. Então, no fundo, integração por partes nos troca uma forma que é u dv, nos troca uma forma que é v de u através desse produto uv. Se nos dá uma forma do tipo u dv e nunca souber ser integral, mas não sabe integrar de forma v de u, não pode usar essa forma de extensão para resolver. Como exemplo, suponhamos que tem que calcular x logaritmo de x dx. Aquele que é a forma que nos dá. Não pode identificar logaritmo de x, o u, e não te identifica x dx com dv. Então não tem que calcular du, mas du
é derivada exterior do logaritmo de x, não sabemos é derivada de logaritmo de x, que é 1 sobre x, vezes dx. E dv, não tem que calcular v, mas se dv é x dx, v é x quadrado sobre 2. Por quê? Porque derivada exterior de v é derivada exterior de x quadrado sobre 2, que é igual a derivada de x quadrado sobre 2 dx. Derivada de x quadrado sobre 2 é 2x sobre 2 dx. 2 está cancela, então fica x dx, que é o que não tinha nesse exemplo. Portanto, se dv é x dx, v é x quadrado sobre 2. De li, não usa a fórmula que integral de u dv é igual a uv menos integral de v de u, que está dando uma integral de x logaritmo de x dx é igual a u vezes v, que é x quadrado sobre 2 logaritmo de x, menos integral de v du, que é x quadrado sobre 2 vezes 1 sobre x dx. Então, agora, olha, como eu nunca sabia aquilo, não trocar para aquele que não sabe. Que ele é igual a x quadrado sobre 2 logaritmo de x menos integral de x sobre 2 dx, que é igual a x quadrado sobre 2 logaritmo de x menos x quadrado sobre 4 mais c. No rever, coisa que não fazem nesse exercício, no dar uma forma diferencial, não tem que achar uma forma diferencial exata para não poder resolver aquele integral assim, para modo, só não pode fazer a integração de uma forma exata. Não usa o facto de derivada exterior de u, v, que é produto de duas funções de x, ser igual a v du mais u dv. De ali não tem zula u dv, não está falando u dv é igual a duv menos v du. Não tem identifica u com o logaritmo de x. Não tem identifica dv com x dx. A partir dali não está calcula du, que é 1 sobre x dx. Não está calcula v, que é x quadrado sobre 2. Então não pode usar essa fórmula, não está falando. Mas o dv, que é x logaritmo de x dx, é igual a duv, que é x quadrado sobre 2 logaritmo de x, menos v du, que é x quadrado sobre 2 vezes 1 sobre x dx. Nunca sabe qual que é a forma exata ali, mas não sabe qual que é a forma exata de que lá. Forma exata de que lá onde que esse x está cancelando com aquele, fica x sobre 2 dx, que é igual a dx quadrado sobre 2 logaritmo de x, menos, não sabe qual que é a forma exata de que ele está sendo. Se a forma exata é x quadrado sobre 4. Não tem subtração de duas formas exatas. Como derivada exterior é um operador linear, que ele está igual a derivada exterior de x quadrado sobre 2 logaritmo de x menos x quadrado sobre 4. Já não consigo, dado essa forma, já não consigo descobrir, mas ela é uma forma exata. A partir do momento que não descobre, mas ela é uma forma exata, não está pode falar, mas ela é igual a derivada exterior de x quadrado
sobre 2 logaritmo de x menos x² sobre 4. Agora não pode fazer integral de derivada exterior, que ele está a ser igual a x² sobre 2 logaritmo de x menos x² sobre 4 mais c. Alunos têm uma certa paixão para escrever aquele símbolo de integração. Mas, de facto, ao que não está fazendo integração, não deve prestar mais atenção na forma diferencial que nos está integra do que propriamente naquele símbolo. Porque só depois que nos transforma essa forma diferencial numa forma exata, que não pode, então, calcula o integral. Como exemplo, no calcula integral dessa forma diferencial, x cosseno de x dx. Não está focando-nos atenção na forma diferencial, x cosseno de x dx. Não pode falar, mas aquela extensão é u, aquela extensão é dv. Se u é x, du é dx. Se dv é cosseno de x dx, v é igual a seno de x. Então, essa forma diferencial é igual a derivada exterior de uv, que é x seno de x, menos v du seno de x dx. Mas aquele é uma forma que não sabe, não é uma forma exata. Aquele é derivada exterior de x seno de x menos derivada exterior de menos cosseno de x. Nota simplifica aquele menos e nota simplifica o facto de derivada exterior ser um operador linear. Nota obtém x seno de x mais cosseno de x. E ele transforma aquela forma aqui no dado, baixo de integral, numa forma exata. Então, não pode calcular essa integral. É igual a integral, que é uma forma exata, de x seno de x mais cosseno de x. Integral de derivada exterior de uma função é simplesmente aquela função ali mais um constante. Sempre que não calcula a integral, não deve fazer uma verificação. Derivada dessa função é igual àquela função que está daquela forma aqui no dado. Não te verifica, mas x seno de x mais cosseno de x mais c, c derivada é igual. Derivada é um operador linear, portanto é x seno de x derivada mais cosseno de x derivada mais constante derivada. A mim pode fazer um, a não está fazendo aquele outro. A mim está fazendo uma derivada de constante zero, agora calcula que esse outro pode esse resultado é igual a x cosseno de x. Não está na posição até de criar algumas fórmulas. Por exemplo, integral de x elevado a n logaritmo de x dx. Não concentra nessa forma diferencial x elevado a n logaritmo de x dx. Se não considera aquela como sendo u, não considera aquela outra parte como sendo dv. du está a ser igual a 1 sobre x dx. v está a ser igual a x n mais 1 sobre n mais 1. Então, essa forma é igual a uma forma exata que é u vezes v, portanto, x n mais 1 sobre n mais 1 logaritmo de x, menos v du, que é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 vezes 1 sobre x dx. Nota simplifica aquela parte de extensão. Derivada exterior de xn mais 1 sobre n mais 1 logaritmo de x, menos xn mais 1 sobre x de x elevado a n sobre n mais 1 dx. Mas aquele é uma forma que não sabe bem exato.
aquele que ser igual a derivada exterior de xn mais 1 sobre n mais 1, logaritmo de x, menos derivada exterior de xn mais 1 sobre n mais 1 ao quadrado. Diferença de duas formas exatas, ele é uma forma exata, xn mais 1 sobre n mais 1 logaritmo de x, menos xn mais 1 sobre n mais 1 ao quadrado. Então, já não pode resolver aquilo para modo já não descobre, mas forma aqui no dado é igual a uma forma exata. Então, não pode falar, ele é igual a integral de uma forma exata, que é xn mais 1 sobre n mais 1 logaritmo de x, menos xn mais 1 sobre n mais 1 ao quadrado. E só assim que não pode calcular o integral. A integral de derivada exterior dessa função é igual a essa função máxima. Não pode pagar aquele. Não pode é igual a xn mais 1 sobre n mais 1 logaritmo de x menos xn mais 1 n mais 1 ao quadrado. Mas se não repara, o essencial de cálculo de um integral é que tem muito a ver com o símbolo de integral. É tem mais a ver com aquela forma diferencial que nos dado debaixo daquele integral. Se não conseguir achar uma forma diferencial exata para aquela forma dada, então não está simplesmente resolve a nossa integração. Uma questão que surge é: será que qualquer forma diferencial que nos dado não está acha uma forma exata para aquela? Não está fala dessa questão um bocadinho mais para frente. Uma segunda técnica de integração é a integração por substituição. É baseado no seguinte facto: se não tem uma função de h, e h, por sua vez, é função de x, então a derivada exterior de que a função f de h é igual a derivada de f em relação a h vezes dh, mas como h é função de x, não tem que dh é derivada de h em função a x dx, que não pode substituir isso assim, para não obter derivada de f em relação a h vezes derivada de h em relação a x vezes dx. Que é a regra de cadeia que não tem exceção. Mas que não pode usar esse facto. Se não der uma forma diferencial g de x dx abaixo de integral, se não puder identificar nessa forma uma expressão equivalente à derivada de h em relação a x dx, então não pode usar essa forma ao contrário para não achar uma forma exata. Vou dar um exemplo simples. Integral de E 2x dx. Nessa forma diferencial dada, não pode identificar essa expressão de exceção como sendo uma função u ou h. Então, não tem u é igual a 2x, du é igual a 2dx. Como não tem dx e não 2dx, não pode multiplicar e dividir para 2. Então fica é 2x, 2dx. Agora, não pode substituir 2dx para du, 2x para u, não fica com 1 meio, integral de E elevado a u, du. Mas ele não sabe nem 1 meio de integral de uma forma exata que é E de u. E de ali, nós obtemos 1 meio E de u mais C. Como na forma original no dado x
como variável, e não u, então substitui u para 2x outra vez, que ele vai dar 1 meio de e elevado a 2x mais c. Como um outro exemplo, nós calcula uma expressão x mais e elevado a x, dx. Por vezes, que a forma diferencial parece difícil. Mas ali no debate trabalha o que não puder simplificar. E elevado a x vezes e elevado a x dx. Então, que não pode identificar alguma função u ou h como sendo e de x. De ali não pode calcular du é igual a e de x dx. Como não tem aquela expressão inicial, de ali não pode falar que ele é elevado a u de u. Que é uma forma exata, integrando d é elevado a u, e que ele é simplesmente é elevado a u mais c. Como no dado uma função de x, originalmente, não tem que substituir u para seu valor, que ele está igual a e elevado a x mais c. Esse método de integração por substituição funciona bem porque não tem funções trigonométricas. Por exemplo, cosseno de x, seno de x, dx. Se não identifica seno de x como sendo u, então du é igual a cosseno de x dx, que é exatamente aquela parte restante que não tem a extensão dessa forma diferencial. Então, que nada ser igual a integral de u du. Mas o du não sabe a forma exata, que é u quadrado sobre 2. Então, integral de derivada exterior, não sabe u quadrado sobre 2 mais c. Como no dado em função de x, não está substitui u para ser valor que não tinha, não tem seno ao quadrado de x sobre 2 mais c. Se não tiver integral de cosseno de m, uma potência m de x, seno de uma potência n de x dx, se m ou n for ímpar, não pode usar a identidade que está falando cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Para concretizar, não supõe uma m que é ímpar. Então, não pode escrever as integrais assim como integral de cosseno de 2k x seno de x elevado a n vezes cosseno de x dx. Não dá uma potência par, 2k, e não deixa uma potência 1 na cosseno de x. Por sua vez, que ele é igual, como que ele é uma potência par, não pode usar esse facto. Isso assim, da forma que ele é 1 menos seno ao quadrado de x elevado a k, seno elevado a n de x, cosseno de x dx. Agora, nós estamos na posição de usar a substituição. Não está falando u é igual a seno de x. Logo, du é igual a cosseno de x dx. E não deixa aquele cosseno de x dx exatamente como pode ter de du. Então, tudo que ele vai ser igual a integral de 1 menos u ao quadrado elevado a k vezes u elevado a n vezes du. Como que ele é um polinômio, não te pode facilmente achar uma forma exata para esse polinômio. Não te deixa como fazer aquele exercício. Se não tiver integral de cosseno elevado a m de x, seno elevado a n de x dx, e nenhum desses é ímpar, então não te pode usar o facto de cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x é igual a cosseno de 2x, que é a identidade trigonométrica. Se não usar junto com aquele outro, que é cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1,
De que as duas ali, não pode ter duas fórmulas. Aqui no somas, não obtém 2 cosseno ao quadrado de x, que ele cancela, é igual a 1 mais cosseno de 2x. Dili no trama cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. E se não faz subtração das duas, que cancela aquele, não fica cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Como que essa potência de nenhum é ímpar, não pode usar substituição de cosseno ao quadrado e seno ao quadrado, para não pode simplificar essa expressão e para não calcular essa integral. Por último, no aborda uma questão. Será que toda forma diferencial, que é uma função real vezes dx, é integrável? A resposta é positiva e é dada para lema de Poincaré, que está falando se g de x for definido num intervalo de R que é aberto e conexo, então g de x dx é exato. Então é possível no calcular em R integral de qualquer forma diferencial. Pode ser que nunca obtenha uma forma fechada, uma expressão analítica, mas qualquer forma diferencial num intervalo aberto e conexo de R é exato, significa que pode ser integral. E não termina as unidades agradecendo a boa atenção.